corpo como uma cobra, mas seu tamanho real é um pouco maior que os animais de estimação Lloyds. O MC apontou sua pá em sua direção e usou sua explosão mana, causando uma explosão onde a criatura estava. Depois disso, seu Padong se voltou para atacar, chutando onde a criatura estava e tentando batê-la com suas patas. Finalmente, seu Javier se voltou para atacar. Ele pegou sua espada de aura brilhante e lançou um ataque poderoso que lançou o minhoca de areia. Incrível! Mesmo após todos esses ataques, o verme continua a se mover, então Lloyd o atacou com uma explosão de mana novamente. Nesse momento, o sultão chegou onde eles estão e viu o MC usando mana explosão, continuamente. O protagonista está gritando demonicamente que ele destruirá o verme em nome de Samarkand, que está de pé assistindo toda essa loucura e sendo atingido pela chuva de areia, voando com as explosões. Só neste momento, Lloyd percebe que está sendo observado pelo sultão, e ele sinaliza positivamente para ele. Quem quer que essa pessoa instável não esteja mais em seu reino. Após esses eventos, a noite caiu em Asfahan em seu escritório. O sultão pensou que tomou a decisão certa. Com McCain ao seu lado, você nunca sabe o que ele pode fazer. Ele ainda tem que pagar as despesas e os custos de construção incorridos com o Padishah. Pense assim, como se ele fosse roubado pelo McCain. Então um guarda apareceu dizendo que havia más notícias. Lloyd acabou de escapar com o Padishah. Desta vez, o sultão não falou. Ele vai falecer desta maneira. Como se isso não fosse suficiente, um mensageiro apareceu com notícias urgentes. A princesa Shahrazada fugiu e deixou uma mensagem dizendo que tinha muito a aprender com ele. O sultão não sabia o que dizer depois disso. Caiu em sua mesa, chorando e amaldiçoando Lloyd por todos os problemas que trouxe. Um pouco depois, no condado de Frontera, os pais do Lloyd acordam numa manhã tranquila com sons de bibeon, em vez de um galo, mas isso não é ruim. Um servo anunciou que uma carta do mestre Julian acabou de chegar. Ele disse a eles que se formou como o segundo melhor da turma e poderia trabalhar na capital. Então Bayern apareceu dizendo que uma carga de Lloyd e Asfahan acabou de chegar. Há pilhas de cofres cheios enviados pelo filho assim que um foi aberto lá fora. Marbella ficou impressionada por eles. Todos são itens de luxo. Ela segurava um feio colar de joias preciosas, planejando vender esses itens para nobres extremamente vãos. O conde notou que sua esposa não usou essa expressão, mas não importa. Ela pode vender joias como ele quiser. Ele ainda é uma pessoa feliz. O conde está feliz que seu condado esteja cheio de pessoas maravilhosas, assim como os orcos maravilhosos que o cumprimentaram quando passam. Só um deles não parece muito amigável. Parece que ele e o soldado Greg ainda não se dão bem. Os dois colidem enquanto caminham e o casal está preocupado, pensando que os dois estão prestes a começar uma briga. Então o soldado Greg agiu como se o orco quisesse atender e agarrou o peito do homem verde. Os dois se põem de frente um ao outro sem dizer nada, até que o orco se mova rapidamente, mas Greg consegue escapar do ataque rapidamente. De alguma forma, a criatura ficou parada em uma posição de dança estranha, e depois rapidamente voltou ao ajoelhamento normal. Isso ainda não acabou. Ele desafiou o soldado que, com seus companheiros, agiu como se não tivessem escolha. Todos coreografaram juntos e terminaram com todos estando de cabeça para baixo na mesma posição. Então os orcos se reuniram para fazer uma dança melhor e terminar de uma maneira muito mais elaborada. Parece que desta vez o soldado Greg não saiu no topo e o orco parece vencedor. Certamente não era isso o que o casal Frontera esperava ver, mas, de qualquer forma, eles são todos boas criaturas. Falando de criaturas, eles encontram os esqueletos no caminho. Serão matéria orgânica ou inorgânica? Não importa. O que importa é que o condado está em paz, e ele está feliz. Embora algumas coisas estranhas aconteçam, pode ser muito estranho quando eles veem a cavalaria branca orando para a estátua de Lloyd, e a estranha só aumenta quando os termos e seus companheiros chegam e também oram por ele. Finalmente, alguém informa o casal que seu filho acabou de voltar. Vendo seu filho vestido assim praticamente apenas em túnica e roupas íntimas, isso os faz pensar que a pessoa mais estranha naquele lugar é certamente seu filho. No entanto, por mais estranho que seu filho seja, eles ainda estão felizes por tê-lo, e no dia em que Lloyd o chama de pai em vez de meu senhor, ele ficará mais feliz. O conde caça seu filho depois de muito tempo sem vê-lo, e pergunta por que MC não está vestindo roupas, que responde que ele já tem muitas em casa. Enquanto isso, no Palácio Real, o conde Ventura está relatando o acordo que fizeram com o sultão. Esse acordo parece sem precedentes para a rainha, e a rainha perguntou se ele negociou. Ventura ficou um pouco envergonhada, mas reconheceu que era responsável pelo acordo. Então a rainha queria saber se foi Lloyd quem pediu que ele lhe ditasse isso, e perguntou o que o conde achava necessário para que as pessoas viviam confortáveis.
Ela própria respondeu que eles só precisavam de alguém para trabalhar até a morte em seu lugar. Como sua rainha disse, o Conde Ventura concordou com o que ela disse. Embora este acordo resolva muitas coisas, Magentano e Asfarran são inimigos há muito tempo. Como eles podem estabelecer um relacionamento de confiança? Quando a rainha pensou nisso, Shahrazada acabou de chegar ao condado, e pensava em como ela pegaria esse estado de ele. O conde não sabe nada disso, estava podando as plantas do jardim, e ficou surpreso quando alguém apareceu chamando para ele. Ele não sabia quem era a garota na frente dele, então Shahrazada se apresentou, e o conde queria saber por que ela estava lá. A garota explicou que ela estava lá para ver Lloyd. O conde ainda está chocado e não entende o que ela quer com o filho dele. Ela respira fundo e diz ao conde que precisa desse homem para dormir à noite. A conde levou um tempo para entender o que ela está dizendo. Assim que ele entendeu as palavras dela, ele ficou incrediente. Esta deve ser a coisa mais incrível que seu filho já fez. Vimos o protagonista deitado no chão de terra. Sua consciência voltou gradualmente. Ele está à beira de um penhasco. Qual é o lugar e por que está tão escuro? De repente, uma luz apareceu, iluminando seu rosto, juntamente com um barulho trovondo que o alarmou. Uma bola de fogo gigante está surgindo na frente dele, que gradualmente assume a forma de um corpo humano. O enorme corpo flamoso ficou parado na frente do protagonista até dizer que era um prazer conhecer Lloyd Frontera. De fato, conhecer Sorroquim. O MC acha que não importa o quão real parece, isso deve ser apenas um sonho. Então ele perguntou quem é essa figura de fogo falante do fogo. A pessoa disse que eles são quem vê a verdadeira natureza, o governante do fogo do inferno, o rei do inferno, o inferno Kairos Lloyd Baus, dizendo que não sabia que estava na presença da família real, embora ele achasse que deve ser um sonho. De dentro das chamas, o líder do inferno riu, dizendo que o MC parece muito confiante e pergunta se ele acha que isso é apenas um sonho. O MC explicou que não importa o que ele pense, desde que o líder se apresentou, ele provavelmente não está lá para machucá-lo. As chamas se fortaleceram e o comandante do inferno se revelou fã de Lloyd. Este jovem será ideal para o inferno. Não sabe se isso é um elogio. Só quer viver confortavelmente com seu dinheiro. O comandante afirmou que tudo o que MC fez por seu sonho inútil é intimidar seu cavaleiro demônio com seu canto terrível. Alguém assim fará as almas do inferno desejarem morrer novamente. Parece que Lloyd era um tipo de rei demônio. Então, se o rei do inferno quiser se juntar ao líder do inferno, ele faz uma proposta para King Sorro, onde ele usará todo o seu talento. Enquanto ele deu essa escolha, Lloyd está lutando contra as raízes tentando prendê-lo. Eles são muito fortes, e ele provavelmente não vencerá essa luta. Então apareceu uma mensagem do sistema dizendo que é melhor não intimidá-lo demais. Depois de um tempo, em silêncio, o rei do inferno perguntou se o sistema não interferiu o suficiente, porque parece que poderia interferir ainda mais. Como Caro decidiu não discutir e decidiu jogar de acordo com as regras que estabeleceram. Assim que ele desapareceu, as vinhas que pegaram Lloyd também desapareceram. Então, o protagonista acordou na cama e suou. O MC está ofegando depois de tudo o que ele passou com o aparecimento do líder do inferno. O rosto dele está quente, pode não ter sido um sonho, e ele não sabe com quem o Caro está falando. No final, Javier bateu na porta do quarto enquanto pensou nisso. O espadachão perguntou por que o mestre estava suando, mas Lloyd desviou. Javier explicou sobre um visitante esperando para vê-lo. O protagonista pensa um pouco e faz um rosto estranho, tendo ideia de quem pode ser. No caminho, Javier pergunta por que o mestre não perguntou quem era, mas ele já sabe que era Shahrazada. Depois que ela provou a canção de Nuna, ele sabia que ela precisaria de mais. Javier percebeu que o mestre planejava algo. Shahrazada propõe que Lloyd grave a canção de Nuna em um cristal mágico para ela. Sabendo disso, o conde não sabe se sentir aliviado ou triste. O MC pergunta se ela quer isso sem troca. Ela responde que ele será pago. Sua expressão não melhorou. Ele disse que já tinha muito dinheiro, deixando Shahrazada frustrada. O protagonista colocou uma pilha de papéis na mesa e propôs que ela assinasse o contrato. Javier ficou surpreso que o mestre preparou um contrato. A garota ficou irritada. O contrato exige servir ao condado por 5 anos e a música será dada depois. Esses termos são ridículos, mas o MC lembrou-lhe que ela precisa das canções de Nuna. Se treinar muito, poderá se tornar uma mestre de espada. Depende de aceitar ou não.
Javier percebeu que, quando o mestre pediu para treinar Shahrazada, pensava nisso. Uma mensagem do sistema apareceu dizendo que o demônio queria ser amigo dele. Shahrazada está furiosa, sabendo que planejava fazer isso com ela, mas ele ignora suas queixas. Então, não conseguiu suportar a raiva. Ela deu um soco poderoso no rosto do MC e saiu, chamando-o de lixo. Pouco depois dessa discussão, a garota andou pela floresta, ainda com raiva com Lloyd, pensando que se ela assinasse o contrato, ela poderia se tornar um mestre de espada e ser reconhecida pelo pai. De repente, algo a tirou desses pensamentos. Ela está andando pela floresta e agora não sabe onde está. A garota precisa encontrar uma trilha. Então, por trás de uma árvore, ela viu algo. Uma crina marrom brilhante, que a fez olhar mais de perto para quem está na frente dela. Ninguém mais do que o jovem Julian Frontera. O jovem tem uma expressão preocupada. Shahrazada se perguntou quem ele pode ser. Julian permanece considerado em silêncio, mas ela acha que ele parece frágil e fraco, como um herbívoro que pode ser devorado por um predador. De repente, sua expressão mudou. Parecia um pouco determinada à frente. Alguns cavaleiros tentaram mover uma enorme rocha sem sucesso. Julian pediu para ajudá-los, mas o cavaleiro achou que não deveria fazer esse trabalho pesado. O jovem insiste, mas o cavaleiro disse que o dever deles era escoltá-lo, e que ele deveria sentar-se e descansar. Sua palavra não teve efeito, pois o jovem tirou a camisa para ajudá-los, deixando os três surpreendentes com o físico dos estudiosos. Enquanto isso, Shahrazada continua a observar o grupo de longe. Na imaginação dela, mesmo com esse físico, ele ainda parece fraco. Os quatro empurraram a rocha com toda a força. A garota concluiu que, como ele estava de volta da capital, ele deve ser o irmão mais novo de Lloyd, mas ele não se parece com ele, fazendo um esforço para ajudar as pessoas com ele. Como empurrar não funciona, ele acha que é melhor cavar a rocha com uma pá, porque não há nada que uma pá não possa resolver. Então a garota apareceu e disse que essa é uma boa ideia, mas levaria um dia inteiro, e ela removeu a pedra do caminho deles. Julian apenas olhou para a garota sem dizer nada. Parece que o jovem Frontera acabou de ser roubado. Shahrazada acha que, fazendo isso, ela obterá alguma vantagem ao negociar com Lloyd. Então, com um simples movimento da espada, a enorme pedra que bloqueou o caminho foi quebrada. Os cavaleiros ficaram chocados com o poder da garota. Ela é sua espada em pé na frente das pequenas peças da rocha. Então Julian agradeceu ao que ela fez e perguntou quem ela era. Ela revela-se como Shahrazada de Asfahan do Leste, e que ela está atualmente morando na propriedade Frontera. O jovem a ouviu e estava totalmente encantado. De volta ao condado, Emily estava andando pela rua e viu um jovem orco vindo em caminho. Ela o cumprimentou e o chamou de Kuga, mas ele continuou andando enquanto ela falou com ele. Emily não entendeu por que o orco começou assim com ela. Kuga se lembra de uma conversa com ela em silêncio. Ele ligou para ela enquanto ela pendurava roupas e perguntou se ela amava o sargento Greg. Depois de um momento de silêncio, Emily disse a ele que Greg era a pessoa mais importante do mundo para ela. Sua resposta deixou Kuga, que sentiu por ela, furiosa, mas naquele momento, ela não entendia que ele ainda se lembrou de que Greg bateu em uma garota refugiada e como seus companheiros riram dele, chamando-o feio quando descobriram que ele gostava de pessoas, pensando que o relacionamento deles nunca funcionaria. Ele decidiu não dizer a ela o que ele sabe sobre Greg. Emily ainda perguntou se ele queria dizer alguma coisa, mas o orco apenas recuou entre os lençóis. De volta ao presente, Emily suspirou sentado à mesa. O sargento Greg perguntou se algo acontecera. Emily chamou-o de irmão e perguntou se as pessoas achariam estranho se um homem amasse um guerreiro orco. Greg achou ridículo, dizendo que a caçariam se soubessem. De repente ele parou, lembrando de uma disputa e se indignou, pensando que o sargento enganava Emily. Parece que agora ele percebe que os sentimentos são mútuos. Na mansão Frontera, o conde chorou durante o jantar familiar, feliz por criar duas crianças incríveis. Shahrazada entende o porquê. Julian é diplomata e o outro filho muito talentoso. O pai disse que ela deve seduzir Lloyd ou se tornar uma mestre de espada para provar seu valor. O conde está feliz e disse que o filho sempre pode voltar para casa se as coisas ficarem difíceis. Isso chocou Shahrazada e uma lágrima rolou por sua bochecha. A garota se levantou da mesa e disse que se aposentaria primeiro. Antes de sair, Lloyd perguntou quando negociariam novamente, mas a garota não queria discutir. Julian viu Shahrazada sair e percebeu algo em sua expressão.
Shahrazada não conseguiu segurar lágrimas. Mais tarde, Lloyd viu algo através das cortinas da mansão. A garota parecia sair à noite e seu irmão correu em direção a ela, pedindo que ficasse. O MC não podia parar de assistir, especialmente com a garota envergonhada pelas palavras de Julian. Lloyd estava muito feliz ao ver isso. No andar de baixo, Julian perguntou para onde Shahrazada estava indo àquela hora, se ela não deixaria o condado. A garota hesitou e disse que estava apenas indo para um passeio, aliviando o jovem. Tivesse bagagem, parecia que ela estava saindo disfarçada. Shahrazada disse que estava carregando as suas refeições. Julian, surpreso, disse que comer tantos lanches tarde prejudicaria o sono. Envergonhada, ela disse que não comeria todos, que a maioria era para piqueniques. O jovem ficou aliviado, preocupado com seu comportamento no jantar. Suas palavras quase a fizeram chorar de novo, mas Shahrazada disse que estava bem e que poderia ficar mais alguns dias. Enquanto isso, Lloyd assistia aos dois até que Javier aparecesse, quase assustando-o. Era hora de uma canção de Nuna, mas Javier estava à procura do mestre. Perguntou o porquê de expressões tão sérias por ver um casal apaixonado, como ele sabia que o espadachão viu muitos amores. Lloyd ainda não expressou. Javier achou estranho que nunca tivesse essa experiência. O mestre da espada disse que não arruinaria o amor de Julian, mas atuaria como Cupido. Após a conversa com a rainha, ele percebeu muitos inimigos, incluindo a rainha Alicia, que queria que ele trabalhasse para ela. O amor entre os dois seria a chave para sair disso. Na manhã seguinte, Bibiang acordou todos com seus gritos. Na vila do condado de Frontera, alguém cumprimentou Secock. O sargento Greg perguntou se ele era Kuga, e o orco respondeu que não queria mais lutar. Então Greg jogou um avião de papel em direção ao orco, acertando sua testa. Greg disse para ir ao lugar escrito no avião naquela noite para acertar as coisas. Cougar lê o papel em silêncio e diz que um guerreiro orco nunca foge de uma luta à noite. Na mansão Frontera, Julian pensa em Shahrazada, com cabelo mais brilhante que seda, olhos como pérolas, e tristeza que esconde com força. Lloyd apareceu e perguntou se isso era amor. Julian sentiu que Lloyd lia seus pensamentos e perguntou se algo estava errado, mas Julian apenas corrou. Lloyd irritou-o até perguntar o que queria. Lloyd revelou que gravaria a canção de Nuna para Shahrazada e ela partiria. Lloyd repetiu. Ela provavelmente partiria, angustiando Julian ainda mais. Na vila, Greg contava algo sobre a chegada dos orcos enquanto orcos apareciam, pensando que Greg planejava algo contra Kuga. Greg queria resolver as relações entre humanos e orcos. Na mansão Frontera, Lloyd cumprimentou Shahrazada, e ela imediatamente o socou. Caído, Lloyd disse que o título viria em breve, talvez no dia seguinte, e ele deixaria o condado, deixando Shahrazada angustiada, assim como deixou Julian sozinho. O jovem pensa que ela partirá e não haverá mais. Shahrazada pensa o mesmo. Alguém também está impaciente com essa situação. Finalmente, o jovem decide que não pode deixá-la sair sem dizer o que sente. A garota também pensou que o seguiu. Enquanto Lloyd esperava apenas que seu plano funcionasse e o casal declarasse na vila, Kuga estava sozinho no avião até que um barulho chamasse sua atenção. Na mansão, Julian está em frente ao quarto de Shahrazada para confessar seus sentimentos para ela. A garota também estava na frente de uma porta para confessar antes de se arrepender por toda a vida. De volta a Kuga, assim que ele se virou, ele encontrou Emily, que disse que ela veio para aquele lugar a pedido do irmão. De repente, o sargento Greg e outros soldados apareceram saindo da árvore. Do outro lado, vários orcos também saíram da floresta e caminharam para os humanos. De volta à mansão, o conde e sua esposa abriram a porta do quarto para ver quem os chamou, e Shahrazada se ajoelhou na porta deles. Orcos e humanos empurram Kuga e Emily um para o outro, com Greg declarando o primeiro dia dos dois como casal. Na mansão, Shahrazada pediu ao casal que confiasse o filho mais novo a ela. Lloyd pensa que,
Com o casal junto, a rainha perderá poder. De repente, vimos um castelo siniestro cercado por um vale. A rainha está na porta do antigo castelo do feiticeiro escuro Taga. Ela levantou a mão para o exército e ordenou-lhes a atacar o castelo com toda a força. Milhares de flechas vermelhas voam atrás dela. A maioria deles passa por alguma barreira mágica e incendia o castelo. Dentro dele, vários magos escuros tentam defender o castelo e proteger seu mestre Taga. Então, uma batalha entre cavaleiros e magos eclodiu. Então, uma grande criatura aparece. Apenas o peso de suas patas é suficiente para quebrar o chão. Os soldados a seus pés perguntaram que tipo de monstro é, e os magos da rainha o atacaram com a punição do deus do fogo. Mesmo que fosse atacado, o monstro não se recuou e pisou nos soldados na frente dele. Percebeu que o ataque não estava indo bem. A rainha ordenou que os soldados se recuassem e deixassem o castelo, enquanto o monstro continuava rugindo e atacasse. Fora do castelo, os soldados estavam reagrupando e contando os feridos até perceber que a rainha não estava lá, e olharam para o castelo. A rainha Alicia estava sozinha, enfrentando a criatura. Ela agita sua espada imbuída de aura, e depois de um grito de guerra, lança um grande ataque que reverbera em direção ao monstro, que é atingido diretamente pelo ataque da rainha. Assim que foi atingido, um gás verde começou a escapar dele, e Alicia cobriu o nariz porque pode ser veneno. Isso foi feito com magia, mas não importa. Ela treinou seu corpo para se acostumar ao veneno. Então ela caminhou em direção à porta e tentou abri-la. A rainha Alicia sabia completamente o que a esperava. No outro lado, aos pés de uma cabeça de dragão, o mago escuro Taga está em pé, e está furioso por ser encontrado pela rainha. A rainha perguntou se ele era Taga. Ele assentiu, reconhecendo que ele era aquele que ela procurou. Indignada por ele planejar uma rebelião contra o reino, ela declarou que o decapitaria, fazendo isso com apenas um balanço da espada. Com isso, o corpo dele caiu aos pés dela, e ela achou que tudo acabou. Mas de repente ela sentiu uma dor de cabeça forte. Quando passa rapidamente, ela se perguntou o que aconteceu, e podemos ver que um de seus olhos é diferente. Algo está errado com ela. Um pouco depois, Julian e Shahrazada se casaram no condado. A garota ficou muito feliz durante a cerimônia, assim como seu marido olhou para ela apaixonadamente. Claro, o conde não pôde deixar de chorar durante a cerimônia. Até o Sr. Byron ficou um pouco emocional. Os orcos também celebraram com os elfos, mas ninguém estava mais extasiado com esse incidente do que Lloyd Xavier. Até sugeriu que ele saia para não estragar a ocasião, mas o mestre disse que estava apenas feliz. O espadachão ainda não entende como este casamento o impedirá de ser escravizado pela rainha. Então Lloyd explica que ele é alguém importante em ambos os países, sendo um cidadão de Magentano e parte da família do sultão, que deve ter entendido quando Lloyd lutou contra o verme de areia que ele estava fingindo. Então ainda quer que ele trabalhe para ele. Portanto, se a rainha quiser escravizá-lo, ele pode ir ao lado do sultão. Xavier entende, mas pede para parar com essa aura maligna. Lloyd sabe que não pode desafiar a rainha, mas pelo menos tem uma carta na manga para negociar. O sultão assistiu o casamento de sua filha com um dispositivo mágico, e uma lágrima caiu de seu rosto, desejando que sua filha seja feliz neste lugar, onde não pudesse lutar pelo trono ou da pressão familiar. Emily apareceu e avisou que era hora de a noiva jogar o buquê com toda a força. Então Shahrazada jogou o buquê e fez um home run. O buquê passou por Emily, que não sabia da força da noiva. O arranjo voou pelo condado e pegou fogo devido à velocidade, até que alguém conseguiu parar o que restava. Quando o novo casal se retira, Lloyd se lembra que no romance, Shahrazada morre protegendo seu pai durante a rebelião. Mesmo que não traga dinheiro, é ótimo saber que ela terá um final diferente. Então o sistema apareceu, mostrando que Lloyd salvou outra pessoa de uma morte infeliz. Ele acha que o sistema está apenas afirmando o óbvio. O contador de vidas que ele salvou começou a se mover rapidamente, recebendo um DP adicional com mais de 23 milhões de vidas salvadas. Quando ele tiver 50 milhões de DP, poderá exceder o spoiler final. Portanto, Lloyd terá o direito de usar a capacidade mais poderosa do mundo. Pode ser ativado por 30 segundos, o que parece ser muito curto. Na verdade, essa é a capacidade mais alta e não a mais forte, que significa que se ele lutar contra a coisa mais forte deste mundo, ele perderá. Além disso, para usar essa capacidade, ele deve perder o sistema. Sua habilidade, invocação e spoiler final. As condições não o incentivam a usar essa capacidade, então a conta parece falar com ele.
Ele disse que Magentano e Asfahan assinaram um tratado de paz, e graças a esse casamento, agora são países irmãos. Ele pediu desculpas por degradar Lloyd e seus pensamentos, chamando-o de herói. O MC se sente envergonhado e diz que o conde pode degradá-lo. Afinal, ele é materialista, mas não se importa de dizer que a rainha já sabe o que aconteceu, e diz que ela o enviou lá como oficial para chamar Lloyd para o Capitólio. Em outras palavras, é hora de o MC fingir estar doente. Com expressão frustrada, começou a fingir uma tosse, dizendo que não estava bem antes e precisava ir a Asfahan para se recuperar. Então a contagem reforçou que a rainha queria se encontrar com ele. Lloyd sabe que a rainha só o procura quando precisa de algo, e o ignora quando ele quer encontrá-la, lembrando-se de ela segurando o rosto, dizendo que ele não era eu ou pequeno. Então ele voltou a entrar em uma carruagem com Javier e Conde Ventura, em direção ao palácio, não animado. Quando eles chegaram ao palácio, seu humor ainda era terrível. Quando ele se ajoelhou diante da rainha, nem melhorou um pouco. A rainha Alicia ficou feliz por ele chegar assim que ele foi chamado. Caso contrário, ela ficaria partida e teria que invadir o condado de Frontera. Mas nesse caso, ela pensou que Lloyd fugiria para Asfahan, como se ela ficasse sozinha sem ele. Ele ainda se comporta ao lado dela. O MC disse que não a ignoraria e perguntou quais são as ordens dela, pensando que ele teria algum poder de negociação. Então ela disse que tinha algo para mostrar a ele e pediu que ele a seguisse. Eles foram para uma estrutura no palácio. Lloyd ficou em êxtase com o que está à sua frente, ossos de dragão. A rainha explicou que os ossos estavam com os bruxos das trevas que planejavam usá-los em algum ritual. O MC lembrou que o romance mencionou a magia realizada com ossos e ficou animado. A rainha quer usar os ossos para mostrar a força de Magentano. Ela quer uma estátua cercada por ossos de dragão para simbolizar o reino. Lloyd decidiu usar as habilidades sociais que trouxe de seu mundo. Ele disse à rainha que estava honrado pela tarefa e, para provar sua gratidão, não cobraria a construção. A rainha perguntou se ele queria algo em troca, então o MC pediu que não faça nada por 10 anos. A rainha ficou em silêncio por um momento, até perguntar se ele realmente queria ficar sem movimento durante todo o tempo. Lloyd precisa navegar com cuidado nesta conversa. Ele sabia que estava no gelo fino para Alicia. O servo dela pediu mais do que deveria. Então o MC diz que parece que ele pediu demais. Se ele obter apenas um osso da cauda do dragão, isso será suficiente. Ele imediatamente recebeu um soco da rainha na cabeça, e ele ficou se perguntando sobre a violência repentina. Alicia se sentiu melhor depois de batê-lo e deixou que ele pegasse os ossos. Lloyd ficou feliz com as notícias. Nielsen agradeceu, dizendo que a rainha poderia pisar nele sempre que quisesse. Com essa recompensa, ele não será explorado, mas ainda não quer trabalhar mais. Então alguém entrou na sala e interrompeu seus pensamentos. O cara se apresentou como o Visconde Nord, um especialista em design de jardim para o Visconde. Ela parece um garoto e se pergunta como ele pode ser um artesão. Nascido como civil e socialmente elevado por seu trabalho, Nord se considera melhor que Lloyd. Assim que Nord disse que trabalharia com ele, Lloyd ficou surpreso, dizendo que não tinha conhecimento ou experiência e não ousava trabalhar com alguém tão respeitado. Apenas queria aprender com ele para ver quanto conhecimento carece. O Visconde não está abismado ouvindo isso de um jovem nobre e sorriu, sentindo que Lloyd entende o quão bom ele é no que faz. No dia seguinte, fora do palácio, o Visconde mostra as plantas do jardim e Lloyd o elogiou e perguntou sobre os detalhes de outra área. O Nord trouxe mais detalhes e é elogiado novamente, e o MC pergunta sobre mais partes do plano. No dia seguinte, Nord parece mais exausto, mas está feliz e se sente um gênio por fazer o projeto tão bem sozinho. Então ele saiu para começar a parte do terreno e disse a Lloyd para não o atrapalhar. Nord estava convencido de que era incrível e podia fazer tudo sozinho, então MC saiu e descansou em uma rede próxima, êxtase com o trabalho gratuito. Graças a pessoas leais e qualificadas como o Visconde, pessoas como Lloyd podem relaxar sem fazer nada durante o período. À noite no Palácio Real, o edifício que abriga os ossos do dragão, guardados pelos soldados. Uma luz roxa surgiu do olho do crânio do dragão. A luz disse ser Targa, prometendo vingança pela rainha. Vimos o Visconde Nord falar sobre a natureza verde à frente deles. Ele admirava a capacidade dos deuses de criar do nada. Lloyd notou que o Visconde parecia emocionado com sua criação, aproximando-se dos deuses. Ele estava tão emocionado que o MC decidiu deixar todo o trabalho para ele.
Pensando que Lloyd não sabia de nada, Noah foi se encontrar com os gerentes, e MC pediu desculpas por sua inaptidão. Ele viu o Visconde se afastar. Depois que ele partiu, MC chamou todos os animais de estimação, que pareciam animados. Bibiang assumiu uma postura de combate, e Lloyd decidiu que era a hora do jogo. Bibiang parecia pronto para lutar contra Padong. Lloyd mandou Padong liberar um feixe, e o cobaia ficou irritado. Então Bibiang fingiu ter sido atingido e começou a tremer. De repente, alguém correu. Javier precisava desesperadamente encontrar seu mestre, que brincava com seus animais de estimação como se estivesse em uma batalha. Enquanto isso, o espadachão saltava entre galhos na floresta, e Lloyd foi atingido pelo cobaia. Ele fingiu estar sofrendo enquanto os animais de estimação assistiam. Mac gostava desses momentos e esperava que durassem para sempre. Javier apareceu e gritou que Sua Majestade estava chegando. Claro, o protagonista não esperava isso. Então, rapidamente montou uma mesa e colocou vários papéis, fingindo estar desenhando algo. Finalmente, ele se sentou à mesa, fingindo estar frustrado. Nesse momento, a rainha Alicia chegou com alguns soldados. Lloyd agiu como se acabasse de notar sua presença. Ele se ajoelhou, mas ela disse que o tratamento dele parecia falso e perguntou se ele estava ocioso. MC ficou calado, sabendo que ela não estava enganada. Ela questionou se Lloyd considerava o Visconde um tolo, dizendo que os civis não se tornam nobres só por talento, e se perguntou se ele havia sido enganado. Algum tempo antes, Nord havia denunciado algo ao soberano. Ele explicou que os ossos do dragão foram solicitados no jardim, curvando-se diante de uma estátua dela e de um canal de água onde barcos passavam. O gradiente entre o início e o fim era íngreme, causando um fluxo muito rápido. Como ele não solucionou o problema, a rainha queria deixá-lo fora do trabalho, mas Lloyd ofereceu uma solução. Ele sugeriu construir um sistema de degraus na via navegável e colocar portões em cada nível. Quando um barco entra, o portão atrás se fecha e a água é filtrada para baixar o nível. Quando a água nos portões está no mesmo nível, o portão se abre e o barco pode continuar. Lloyd também ajudou com outros problemas. O jovem dizia que eram pensamentos de alguém que não sabia nada, e o Visconde determinava se eram úteis. Nord concluiu que MC tem excelente conhecimento, mas dá todo o crédito ao Visconde pelos detalhes cruciais da construção. Lloyd não sabia da conversa, pensando no que poderia dar à rainha e se ela o acusaria de traição. Cansada de vê-lo ajoelhado, a rainha pediu que ele se levantasse. Ele fez o que a rainha ordenou e a olhou com suspeita. A rainha Alicia disse que suas ações a satisfizeram completamente e que ele deveria continuar assim. Mac ficou surpreso ao ouvir isso dela. Ela saiu logo depois, deixando-o ajoelhado. Então ele disse a Javier que ela não descobriu que ele estava inclinado. Mesmo com a chegada do inverno, a construção do jardim não parou. Mac não teve tempo para descansar, sem saber quando poderia jogar novamente. A primavera chegou e a construção do jardim foi concluída. Para celebrar, uma grande festa foi realizada no jardim do palácio. Os convidados discutiram a grandeza da rainha e seu país. Nobres de outras terras queriam estabelecer laços com o país. Observando-os, Lloyd pensou que o projeto mostrava a glória e o poder do Magentano, impressionando os vizinhos. Algo chamou sua atenção. Javier estava olhando para um macerino e achou que não deveria comê-lo. Lloyd perguntou o porquê, e o espadachão explicou que pensou que seu mestre era infeliz. Isso fez MC ficar com raiva e pedir uma explicação. O que Javier não gostava? Ele explicou que quando seu mestre terminava um trabalho, uma grande festa acontecia, e se isso acontecesse desta vez, significava que ele era realmente infeliz. Lloyd achou que a espada queria que algo acontecesse, pelo olhar no rosto de Javier. Mac mal terminou a frase, e um barulho alto interrompeu a celebração. De repente, a cabeça do dragão se separou do esqueleto e caiu no chão. A rainha olha para a cena, incrédula de que isso poderia acontecer, enquanto o Visconde Nord entrou em pânico que seu projeto possa ter colapsado. Lloyd não podia acreditar, pois fez simulações antes da construção. Não havia como isso acontecer. Javier disse a ele para se preparar para fugir, deixando MC confuso. Ele se perguntou se deveria correr agora e por que Javier parece tão assustado. Os ossos estavam errados. Uma névoa roxa começou a sair da cabeça caída.
Ele se expandiu para o resto do esqueleto, subindo muito além do Palácio Real. A partir da atmosfera, é possível ver a névoa formando um turbilhão que não traga nada bom. Uma luz começou a chegar, especificamente dos olhos do dragão para a estátua. Quando a cabeça se move para o corpo, uma voz menciona o nome da rainha. Diz que antes de ser decapitado, transferiu sua alma para os ossos do dragão, finalizando a transferência. A criatura ruge e ataca a estátua da rainha Alicia, destruindo-a completamente. Então, ele se volta para a rainha, cercada por guardas reais, e voa em sua direção rugindo. Embora assustados, eles ficaram firmes diante dessa criatura. A rainha gritou que se o monstro não quiser ter uma morte terrível, é melhor fugir imediatamente. Ela ataca pensando que ele tem homem suficiente para apagar o céu e apenas um mestre de espadasta pode derrotá-lo. Mas o dragão dá um painel tão forte para eles que jogou a rainha e os convidados no ar. O dragão acha que está se movendo lentamente, talvez porque ele ainda não se acostumou a seu novo corpo, mas isso não é relevante no momento. Para ele, as pessoas parecem nada mais que formigas, deixando o chão tremer enquanto bateu as asas e riu assustadoramente. A rainha pensa que eles não poderão usar apenas força para lutar contra essa monstruosidade. Nesse caso, ela chamou Lloyd. Ele encontrará uma maneira de derrotar essa coisa. O único problema é que naquele momento, ela mais precisa de fugir do dragão. Ver isso momentaneamente deixa-a sem esperança até que ela se lembra que ainda tem outra opção e chama para Javier. Mas o espadachão também fugiu atrás do mestre. Agora ela realmente perdeu as esperanças que tinha. Longe, os dois continuam a correr sem parar. Eles pularam sobre a mesa com comida à frente, como se fossem atletas de corrida de obstáculos. Gradualmente, Lloyd pode ser visto quase sem respiração. Javier alertou o mestre que, se eles fugiram, ele pode não receber pagamento. Lloyd disse que ele só pensou em dinheiro, confundindo o espadachão porque seu mestre era motivado pelo dinheiro. De repente, Javier parou de correr e MC gritou porque ele parou. Então ele explicou que, se eles não pararem isso, acabarão chegando ao condado de fronteiras sem parar de correr. MC diz que o dragão tem muito mais mana do que o Javier, é melhor esquecer isto e fugir, mas agora o espadachão está determinado a acabar com a criatura, mesmo que custe sua vida. Lloyd olhou para trás e sabia que Javier era sério sobre isso. Voltando para o dragão, uma bola de energia se formava em sua boca e, em seguida, a jogou em direção ao chão, onde a rainha até tentou fugir. Ela foi pegada pelo impacto da explosão e foi jogada novamente. Então o dragão está preparando outro ataque assim. Alicia ainda não se recuperou do primeiro ataque e está prestes a ser atingido. No entanto, Javier chegou naquele momento usando sua aura de explosão antes de ela ser atingida. O ataque atinge a cabeça do dragão, alterando a trajetória da bola de energia, que passa direito pela rainha. A criatura o chamou de Pequena Praga e lançou várias bolas de energia em sua direção. Javier conseguiu evitar usando a técnica Elfina. Ele sabe que se for atingido, não sobreviverá. O ataque não parou e entrou nas nuvens do céu noturno. A rainha, recuperada, ataca a criatura ao lado de Javier, que usa sua explosão de aura. O dragão ri, se acostumando com o novo corpo, e foge do chão. O Javier sabe que algum ataque poderoso virá e fica na frente da sua rainha. Como esperado, essas criaturas explodiram como bolas de energia quando atingiram o chão. Javier e Alicia tentaram escapar deles, e eles estão se aproximando cada vez mais. Então vimos Bibiang segurado por Lloyd segurando uma semente de girassol que estava prestes a jogar o castor. O MC está em andamento e jogou Bibiang para baixo. Durante o outono, o animal de estimação começa a mastigar a semente de girassol, ficando enorme, então usa uma pressão megaton apenas acima do dragão, que é atingido pelo castor gigante. Seu peso é tal que impede que o dragão voe e caia. O MC aproveitou a chance de resgatar Javier e a rainha com o Gomin. Enquanto o dragão tentou entender o que aconteceu, Bibian, agora muito menor, fugiu dele. Naquele momento, o Gomin está voando acima do dragão, e Lloyd diz ao pássaro para jogar a explosão de seus excrementos, deixando a pobre coisa envergonhada, já que todos o verão fazer isso. Então Padong incentiva seu companheiro, e disse que Bangu não queria que ele hesitasse. Ele ainda está envergonhado, e lançou um ataque com os fezes, atingido na cabeça e no corpo do dragão. Ele ficou calado, até perceber o que era. Uma luz mais siniestra emana dele uma vez que ele descobriu o que o atingiu. Então o dragão gritou com raiva e disse que ele mataria quem fez isso com ele. No pássaro, a rainha perguntou se o MC tem um plano, e disse que eles ficaram maiores ou se renderam ao dragão. Eles atravessaram as nuvens, e ele disse que trazeria alguém com o dragão perseguindo de perto, e o MC queria trazer alguém mais forte que ele para a luta. Lloyd planeja levar o Rei Dragão para lutar contra essa criatura.
No romance, o Rei Dragão trouxe ordem ao dragão e ama os humanos. Um ser generoso e benevolente, ele nunca perderia para um lagarto zumbi como o que destruiu tudo ao seu redor. Lloyd tem certeza de que o Rei Dragão vive em Gafel e perguntou à rainha se eles estão longe de lá. Quando a rainha diz que levará mais de um dia para chegar lá, a esperança desaparece. O dragão quase captura Gome, mas ele escapa. Lloyd percebe que será difícil voar um dia inteiro com o dragão no encalço. Precisam de um plano. Ele usa a explosão de aura novamente para ganhar distância, mas o dragão afirma que esses ataques são inúteis. Contudo, o ataque perfura suas asas, e ele grita. Lloyd elogia Javier e pede que mantenha o dragão afastado. O monstro recuperado não acredita que tais truques funcionem novamente e captura a rainha desesperada. O MC pediu sua espada sem explicar o porquê. Ela entregou a espada e ainda suspeitou do que seu servo faria com ela. Ele planeja disparar ao mesmo tempo que Javier, para que o dragão não pudesse escapar do ataque. Lloyd então envolveu a espada com sua aura e invocou uma explosão manática, com uma expressão terrível. Nesse momento, o dragão está se preparando para atacar. A rainha ainda está preocupada com o que acontecerá com eles. Então os dois lançaram uma explosão de mana. Ao mesmo tempo, os dois ataques se dividiram quando se aproximaram do alvo, o que não conseguiu escapar. O ataque de Lloyd atingiu uma das asas, enquanto o ataque de Javier atingiu a outra asa do dragão, mas nenhum ataque foi perfurado. Ambos estão frustrados, e o MC sente que o dragão está ficando mais forte. De repente, algo o puxou de repente. A rainha segurou-o pela cintura e pediu a Javier que levantasse o corpo do mestre. Eles seguraram seu corpo como se fosse uma tábua, enquanto o MC se perguntou o que eles farão com ele. Quando ele olha para frente, ele foi pego desesperado pelo dragão muito perto. A rainha levantou a mão e instruiu-o a seguir suas ordens e gritar explosão, assim como ela bateu na nádega. Javier segurou o rosto do mestre, e ele gritou o que a rainha ordenou com desesperação. Até a criatura ficou surpresa com sua expressão terrível, ela se recuou um pouco, aumentando a distância do grupo. A rainha elogiou o sucesso do MQ. Sua expressão permaneceu em branco, lágrimas fluindo do rosto. O dragão percebeu que foi Lloyd quem removeu o veneno da rainha, repeliu o exército Mastodon e derrotou o Cavaleiro do Inferno. A expressão assustada do MC quase o assustou até a morte. Como alguém tão monstruoso pode andar pela face da terra? De qualquer forma, será perfeito. O dragão quer se vingar de ambos de uma só vez. A rainha continua a bater nas nádegas de Lloyd enquanto ele continua gritando explosão com seu rosto monstruoso, mas o dragão cobre os olhos com um homem e uma banda para evitar ver o rosto do MC. Então Javier pediu à rainha que cobria os ouvidos para que o MC pudesse usar a tela do Banshee, embora ele afirme que apenas cantava. Portanto, além do rosto horrível, Lloyd também emitiu um ruído doloroso para os ouvidos, o que fez com que o dragão cobria os ouvidos e ainda os perseguiu sem ver mais ouvido. A rainha está irritada com isso. Vamos embora ao conselho agora que ele não é mais útil para ela. Trazer o Rei Dragão foi um erro. Eles não têm escolha a não ser derrubá-lo. E ela tentou pensar no que poderia ser a fraqueza dessa coisa, até se lembrar de algo que a rainha lhe disse. Ele poderia tirar um osso da cauda do dragão, desde que ninguém percebeu que havia um osso falso. É isso. Essa deve ser a fraqueza dele. Gomin continua acelerando para se destalar do dragão, que nunca para de perseguir o grupo. Ele está ficando cada vez mais forte, transcendendo os limites naturais da humanidade e se tornando um ser poderoso. Quando vemos que ele está atrás do Gomin, de repente ele sprint e se aproximou do pássaro. Para impedir que sejam devorados, Lloyd pediu a Gomin para usar a teia de aranha. Gomin libera uma teia que envolve a cabeça da criatura e parte do corpo. Quem grita que eles estão usando os ataques mais irritantes contra ele enquanto ele estava ocupado tentando se livrar da web. O grupo desapareceu no céu e o dragão se perguntou para onde eles foram. Então vimos Javier e a rainha pulando do Gomin, voando acima do dragão. O MC gritou para que eles apontassem para o quarto osso da cauda, começando pela pelve. O espadasta usou sua espada aura para atingir onde o mestre pediu. Então, o ataque se aproxima da cauda sem o dragão escapar, atingindo o osso de granito reforçado com o poder do dragão. De qualquer forma, ele aceitou o golpe direto no osso falso. Não esqueçamos que não é apenas Javier um mestre de espada, a rainha Alicia também é um poderoso mestre de espada. Quando ela ataca, ela grita que ordenou a Lloyd usar o osso de Paula do Imperador para fazer o osso falso de cima. Ele pediu desculpas a ela, dizendo que é sempre melhor economizar custos na construção. Quando ela atacou o dragão, sua espada de aura tem um poder enorme e quebrou o osso de granito que Lloyd fez.
Ele comemorou que eles conseguiram destruir parte do dragão. Depois de perder a conexão com o resto do esqueleto, sua cauda voou, e o dragão gritou com raiva com o que eles fizeram com ele. De repente, vimos a casa fronteira. Lloyd falou sobre o último projeto bastante longo, e Javier perguntou quando ele se vestirá. Seu rosto e a falta de roupas o tornaram 10 vezes mais desagradável, e o MC reclamou. Quando Javier disse isso, é pior. Então o espadachão fingiu um sorriso, e disse que seria mais cuidadoso da próxima vez. Sua roupa é um problema, mas ele se perguntou se o conde ligaria para o conde e contaria seu pai e mãe. Lloyd pensou que outra conversa estranha foi feita. O espadachão quer chamá-los assim, mas considera que não tem esse direito. Lloyd, que pode chamá-los assim, os trata com formalidade porque eles não são seus verdadeiros pais. Ele os chamará assim para enganá-los. Javier se despediu e pensou que o espadachão também perdeu seus pais. Então vemos fotos dos verdadeiros pais de Lloyd, e algum tipo de cerimônia funeral. Antes de Javier sair da sala, o MC pergunta como eram seus pais, se ele se lembra de como eram. O espadachão achou a pergunta estranha, e perguntou se o mestre realmente queria saber isso, e ele disse que realmente queria saber sobre isso. Então voltamos ao presente quando o dragão perdeu parte de sua cauda. Isso o fez perder o equilíbrio e cair no chão, levantando tudo no caminho com ele. Quando ele parou, deixou um rastro de destruição. Um pouco tremendo, ele sente que seu corpo estava desequilibrado. Acima dele, vemos o Padong se tornar gigante. Quando ele cai em direção à criatura, seu corpo atinge a cabeça do dragão, que está imobilizada no chão. Em seguida, Lloyd e a rainha também pousaram. Apenas ele usou o máximo poder de explosão mana. Quando o ataque aumenta, o dragão pensa que o homem perdeu o alvo, o que o distrai de Javier, que também usa a explosão de mana, fazendo o monstro rugir quando atingido por ele. Continue. O MC usa sua capacidade de sobrecarga, que absorve mana. Essa habilidade suga o mana do dragão e consegue derrubar as árvores ao seu redor. Todo esse poder é para Lloyd. Por outro lado, Javier continua o ataque de aura. O MC não parou de sugar mana, aumentando seu coração mana e melhorando a capacidade de purificar mana tóxica para ajudar no ataque. A rainha apareceu, atacando com outra explosão de mana, apenas acima do ponto de vista de Javier. Ela bateu no osso do dragão zumbi com toda a sua força, fazendo com que o osso quebrasse. O dragão grita em desespero por não ser capaz de reagir aos ataques, e Lloyd percebeu que o plano está funcionando. Eles podem ganhar. Então, o sistema alerta que seu coração mana ganhou propriedades de dragão, e que o dragão agora está mostrando interesse nele. Continuando o ataque, Javier não remove sua alma da rainha dragão. Alicia também não para de atacar. E Lloyd suga toda a maneira que ele pode. Então voltamos para a mansão, e Javier disse que o mestre não era o tipo de pessoa que faz esse tipo de pergunta. O MC disse que, de fato, ele nem sabia por que queria saber isso. De volta ao dragão, sua cauda está em direção a Lloyd, que continua a usar a sobrecarga. Javier gritou para que seu mestre esquivasse, então só vimos a floresta. Javier foi atingido pelos ossos do dragão e protegeu seu mestre agachado atrás dele. Quando se virou, Lloyd percebeu que Javier foi atingido. Ser pego pela cauda causou danos significativos, até a alguém tão forte como ele. O MC apenas assistiu Javier jogado pelos ossos entre as árvores. A força do golpe é tão poderosa que ele permanece no ar mesmo depois de passar pela árvore até cair inconsciente no lago. Nesse momento, o dragão consegue se libertar do padão e pode se mover livremente novamente. A cauda ossada se dirigiu para ele, juntando o corpo ossado e Mana. Lloyd estava tremendo, preocupado com o que aconteceu com Javier. Quando ele gritou o nome de seu amigo, ele estava prestes a ser pisoteado pelo dragão. Graças à rainha que apareceu no momento certo, ele não foi esmagado. Ela declarou com raiva que ele deve se controlar e encontrar uma saída da situação, como ele sempre fez. Sem Javier, todo o reino está condenado. Ele precisa salvá-lo, assim como ele a salvou. Mas Lloyd não sabia o que fazer. Toda a mana de Javier desapareceu em um segundo, e ele não tem como restaurá-la. Enquanto eles estavam conversando, o dragão se aproximou deles sem ser notado. No lago, o mestre da espada continua afundando na água. Ele está pensando que precisa reunir mana, precisa expandir e fazer com que ele entrasse em conflito. O mestre da espada continuou pensando que ele precisava salvar Lloyd. Então vimos a rainha correr pela floresta carregando o conselho. O dragão está atrás deles tentando pegá-los. Lloyd acha que deveria ver outro spoiler do final, ou melhorar suas habilidades para se tornar mais forte. No lago, o espadachão sempre pensou que precisa salvar Lloyd nas costas da rainha. O diretor pensou o mesmo. O conselheiro respeitosamente disse à rainha que ele precisava sair e ajudá-la. Ambos acham que ele deve salvar seus amigos.
Lloyd se jogou no lago e quase alcançou a mão estendida de Javier. A mão de MC se aproximou rapidamente de Javier até se agarrarem. Lloyd espera que o espadachão aceite sua mana. A mana em Lloyd brilhou, e Javier começou a brilhar também ao receber a mana. O dragão estava prestes a liberar outra bola de energia, e a rainha era a única que podia enfrentá-lo. De repente, uma grande bola amarela atingiu a cabeça do dragão, desviando seu ataque para a floresta, salvando a rainha. Onde atingiu, uma grande explosão de fogo foi desencadeada. Perto da água, o ataque dificultou a passagem do mana entre eles. A mana de Lloyd parecia estranha para Javier, semelhante ao mana, mas diferente, desafiando as leis da natureza. Ele não conseguiu controlar esse mana na terra. Padong lançou Begul no ar, deixando uma fumaça escura para trás. A nuvem de fumaça cobriu o dragão. A rainha apareceu e tentou atacar a parte danificada, mas foi paralisada antes de acertar. A mancha anterior retornou à visão e o dragão jogou a rainha para cima, impedindo o ataque. Javier estava perdendo a consciência na água. Ele pediu desculpas a Lloyd por não entender a mana que ele contém e pediu perdão por não poder ficar ao seu lado. Na frente dele, o rosto de Lloyd estava inchado, terrível e quase sem fôlego. A visão é tão terrível que trouxe Javier de volta ao sentido, gritando, completamente assustado. Então vemos que alguma coisa mudou em seu estilo. O sistema alerta que depois de ver isso, Javier agora entende coisas além da lei da causalidade. De volta a Alicia, ela está em queda livre com muita dor nos olhos, mas felizmente foi salva por Gon antes de chegar ao chão. O sistema alerta novamente que Javier controlou o mana superior obtido do MC e seu corpo pode ignorar algumas leis da causalidade. Enquanto isso, os animais de estimação de Lloyd são reunidos, protegendo um ao outro do dragão que está prestes a atacar novamente com outra bola de energia. Essa criatura é tão grande que, mesmo em uma forma maior, os animais de estimação parecem na água diante dela. O Lloyd, quase sem ar, está a ler uma nova mensagem do sistema que diz que todas as células do corpo do Javier estão a ativar como um homem de coração. Hadas brilhantes aparecem atrás do espadachão, então vemos o dragão prestes a atacar do outro lado. Até os animais de estimação ficam surpresos ao ver Javier com asas, segurando o corpo do mestre nos braços. O espadasta brilhou muito bem, e o MC parece uma visão do inferno, com água pingindo da boca. Surpreso, o dragão se perguntou como eles chegaram lá, e como de repente ficaram naquele lugar. O espadachão libertou Lloyd, que caiu no chão tão terrível quanto seu rosto. Então ele puxou a espada que estava quebrada anteriormente. O dragão apenas olha para o que seu oponente fará a seguir, e Javier parece estar apenas diante dele. Então, vários cortes brilhantes apareceram em todo o corpo do dragão, embora pareça que o espadachão nem se mova. A criatura foi cortada em milhares de pequenos pedaços sem perceber que foi atingida. Nem parece que essa pilha de ossos era tão assustadora há alguns minutos. Suas peças caiam na frente de Javier e MC, que acham que o mestre da espada finalmente fez isso. Ele se tornou o ser mais poderoso mencionado apenas no romance, o Grande Mestre. Javier percebeu que seu mestre o chamava. Depois de um momento de silêncio, Lloyd disse a ele que, se eles precisavam cortar algo, era sua responsabilidade, agradecendo em seus pensamentos que seu amigo sobreviveu. Então o espadachão olhou para o MC com irritação, mas logo sorriu e agradeceu que Lloyd estava vivo em seu tamanho normal. Os animais de estimação de Lloyd os abraçaram agora que o perigo passou. Então a rainha apareceu e o MC se curvou para ela. Quando ele o fez, ele viu uma nova mensagem do sistema. Ele salvou mais 10 milhões de vidas. Com este incidente, não apenas as pessoas salvadas diretamente, mas também todas as vidas salvadas indiretamente por este incidente. Ele se perguntou se pelo menos esses pontos poderiam ser trocados por ouro. Então, Javier recebeu sua atenção. Ele ouviu dizer que os ossos do dragão têm propriedades imortais, então eles precisam cuidar desse esqueleto. Os pedaços começaram a se mover e Javier sugeriu cortá-los em pedaços menores, mas o MC o impediu. Com sua capacidade de dominar zumbis de nível 2, ele os deixará ressuscitar por conta própria. Ele já tem seu rosto demoníaco planejando como usar esses ossos, agora que ele pode dominar monstros zumbis, fantasmas e esqueletos de dragão. De repente, vimos o esqueleto do dragão remontado. Lloyd estava assistindo e se preparando para sua capacidade de dominar mais completa. O dragão rugiu para eles.
O sistema anunciou que o domínio dos esqueletos foi concluído e perguntou se Lloyd queria remover a alma ligada a ele, e ele confirmou que o espaço ao seu redor mudou. Ele foi transportado para o crânio e agora ele deve derrotar Targa para obter o esqueleto do dragão. Lloyd entende que o mago transferiu sua alma antes de ser morto pela rainha, então algo chamou sua atenção e ele se virou. Há um homem ajoelhado no chão atrás deles. Essa pessoa é Targa, e o sistema apresenta várias informações sobre ele, como baixa pressão arterial, idade e peso. Targa começou a dizer algo e Lloyd olhou para ele. Ele disse que nasceu com mana amaldiçoado, então os moradores torturaram e discriminaram sua família. Ele chorou, dizendo que sua mãe o chamou de demônio. Ele arruinou a vida dela e era seu maior arrependimento. O MC olhou para ele com uma expressão triste, enquanto ele continuou, dizendo que apesar de tudo isso, ele amava sua mãe. Então Lloyd chamou Targa e perguntou o que isso tem a ver com ele. Então sua expressão demoniosa voltou e ele se lançou para o mago, lançando um soco sólido no rosto de Targa. O golpe fez o mago explodir e o sistema alertou que o MC derrotou a alma parasita fora do crânio do dragão. Lloyd não expressou como se ele não tivesse alma em seu corpo. O esqueleto começou a brilhar azul e o sistema mostra que o domínio do esqueleto foi concluído. Vimos pequenas algas de Lloyd entrando no corpo do dragão pelo nariz, dando uma nova personalidade ao esqueleto. Lloyd declarou que ele era o pai do dragão com olhos brilhantes. O dragão azul preparou um ataque, e MC se perguntou se a lavagem cerebral funcionou. O dragão disparou uma bola de energia que explodiu no céu, formando um coração azul. Fragmentos do coração caíram no esqueleto, formando um coração com as asas e chamando MC de pai. Lloyd deu um nome ao dragão, de arrasto. A rainha e Javier acharam o nome terrível. Lloyd o achou fofo. Ele agora podia derrubar montanhas. A rainha Alicia observou em silêncio, acreditando que Javier atingiu o nível de um grande mestre e Lloyd tinha poder suficiente para derrubar um continente. Essa pessoa pode destruir o mundo. De manhã, ele não estava mais sob controle da rainha. Ela parecia arrependida. No dia seguinte, a rainha falou à multidão. Ela assumiria a responsabilidade por suas ações e agradeceu Lloyd por salvar o reino, sinalizando para ele na multidão.